Mané Congo botou pati pra queimar. Fazenda da Maravilha hoje é nada. Matou, incendiou, fez tudo pra fugir do cativeiro de Pati. Depois que os escravos fugiram da fazenda da freguesia e da Maravilha e saquearam a fazenda, o juiz de paz recebe uma carta do capitão-mor Manuel Francisco denunciando a fuga e pedindo a imediata captura deles e a punição. O coronel Lacerda Werneck, que era o comandante da Legião da Guarda Nacional, interrompe o seu almoço nessa sala com a notícia da fuga dos escravos e o pedido de reforço da tropa para poder fazer a perseguição. Frederico Guilherme faz leilão hoje, sábado, na sua casa, Rua do Ouvidor, número 84, de 32 escravos de ambos os sexos, com diversos ofícios, entre os quais um pardo perfeito pajem, que sabe tratar muito bem de animais, um perito oficial de bolieiro, de 2 ou 4 rodas e de almofada, um preto bom carregador de café, um preto perito cozinheiro de forno e fogão, lavadeiras... Para os senhores de terras, não havia nenhuma diferença entre escravos e animais de sua propriedade. Ambos eram investimentos. Se um escravo fugia, isto significava prejuízo para o dono. E se morresse em idade produtiva, também. Nós vamos ver hoje um dos muitos episódios da história do negro no Brasil que a história oficial procurou apagar. É a história de uma insurreição negra e da formação de um quilombo de curta duração, formado por escravos fugidos das fazendas de Pati do Alferes, estado do Rio, no século passado, e liderados por um ferreiro, Manuel Congo. Em pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foram encontrados 2 processos de crime de insurreição e homicídio,
relativos à fuga e à luta dos escravos das fazendas da Freguesia e Maravilha em Pati do Alferes, de propriedade do capitão Mor, Manuel Francisco Xavier. Nos dois processos, os escravos foram, na sua maioria, condenados aos gonzos de ferro e a 650 açoites cada um. E o líder da rebelião, Manuel Congo, foi enforcado em setembro de 1839. A localização, a identificação e a transcrição destes processos tornaram possível resgatar um trecho desconhecido do negro na luta pela sua libertação. A insurreição negra de Pati do Alferes. A pesquisa revelou também os pactos entre a classe dominante, os senhores de escravos, e a máquina judiciária do Império. Aqui, neste tribunal de Vassouras, os escravos rebelados foram julgados em 1839. Os autos de condenação expressam bem a função da justiça, a de cumprir e legitimar a ordem escravista, ferida e subvertida pela rebelião negra. Tudo começou no dia 6 de novembro de 1838, na fazenda da Freguesia, de propriedade do capitão Mor, Manuel Francisco Xavier. Atrás das paredes da senzala, o medo dos castigos crescia cada vez mais. E além das portas fechadas, a mata chamava. Aumentava a necessidade de fugir. Nas sombras da noite, ninguém dormia mais. Mal se comera o angu e o milho. Só se falava em tronco e chicote e que o senhor ia botar os pretos na fornalha. Depois de muita espera e preparação, chegava finalmente o momento de escapar. Nem importava mais tanto o sofrimento e medo. Houve instante em que o ferreiro Manuel, negro Congo, pensou nos muitos outros negros que já haviam fugido de muitas senzalas e viviam livres na serra. Era hora de encontrá-los e formar uma grande tropa em busca da liberdade. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ah, Tingue Caiama, we, Doripando, só Tingue. Ai, ai, Tingue, Tingue Caieba. Ah, Tingue Caiama, we, Doripando, só Tingue. Ah, Tingue Caiama, we, Doripando, só Tingue. Centenas de escravos fogem da fazenda, levados por Manuel Congo. A voz trêmula do fazendeiro relata o fato ao juiz de paz. Entre 80 e 100 escravos fugiram da fazenda, parte deles armados. Depois foram até a Fazenda Maravilha, que também é minha.
onde arrombaram portas e furtaram açúcar, milho e feijão. Também procuraram o capataz, com o fim de talvez assassiná-lo. Como as minhas forças não são suficientes para poder rebater qualquer agressão desses escravos, rogo a Vossa Senhoria para que, como autoridade policial, dê ordens para que eles sejam capturados e castigados na forma da lei. Imediatamente, o juiz de paz comunica o levante de escravos ao coronel-chefe da Legião da Guarda Nacional, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. O relato tenso informava sobre a fuga e o ataque à fazenda. Antes, todo o poder ali estava representado. Os janelões, feitos para proteger e vigiar de longe qualquer possibilidade de fuga. Nos corredores, onde serviam mucamas submissas, o ritmo da Casa Grande seguia na boa ordem. Confiava-se nos horários da fazenda, na fidelidade dos capatazes e na vigilância da polícia interna. A calma dos salões, lugar de festas e saraus, sempre mostrou a casa pousada, sem desvios e perigos. O senhor era dono de tudo: escravos, terras e gentes. Agora, tudo desmoronava, perigando cheio de ameaças, como se armários, portas, corredores, janelas, escadas, lustres, assoalhos e tetos criassem vida própria e, repentinamente, se voltassem contra o Senhor. A casa se transfigurava, cômodos expostos, portas entreabertas, tudo hostil, a violência pulsando em cada desvão, inimigo espreitando lá fora. Com a notícia da rebelião, o coronel Werneck escreve ao presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares, relatando os graves acontecimentos. Muito tempo que se receava o que acontece hoje, por fatos que se tem observado entre essa escravatura. Tantos fatos sucedidos por espaço de 4 anos têm posto em cautela os demais fazendeiros da freguesia de Ipati do Alferes, receosos de que se contamine a insubordinação que lavra naquela freguesia, que pode acarretar funestíssimas consequências. Como o decreto de 6 de julho de 1836 me impõe o dever de não conceder às autoridades maior força do que 20 homens sem autorização de Vossa Excelência, e quando ocorrências extraordinárias a isso me obriguem, devo prestá-las a Vossa Excelência, que me dará as suas ulteriores ordens. João Luiz Pinot coordenou a pesquisa sobre o processo que envolveu os escravos liderados por Manuel Congo e que resultou num livro, Insurreição Negra e Justiça. Não é isso? Pinot, o que foi o decreto de 6 de julho de 1836 e qual foi o significado dele? Bem, esse decreto, ele era uma forma de garantir centralização da força com o poder imperial. Quer dizer, não podia mandar tropa excessiva para os locais, né? Então, o coronel Lacerda Werneck pede que seja autorizado a receber tropas em maior número para dizimar os escravos foragidos das fazendas da Freguesia e da Maravilha. Então, nesse sentido, ele consegue o que ele chama, né, de deter o contágio resultante da fuga dos escravos. Ou seja, era a aura infernal, porque dava o exemplo para as demais escravaturas que ainda não haviam fugido. Então, a necessidade de uma tropa, exigindo, inclusive, até e que essa fosse imediatamente deslocada para Ipati do Alferes, para dar caça e perseguir e prender os quilombolas, trazendo até, paralelamente,
tropas do Exército Imperial que foram para o local, lideradas pelo então coronel Luiz Lima e Silva, que posteriormente o Duque de Caxias, mas que não chegou a matar os escravos, porque ela ficou aquartelada porque chegou um pouquinho atrasada. E a lei de 10 de junho de 1835? Bem, essa era chamada a Lei Penal do Escravo. Eram poucos artigos, um total de 4 artigos, que dizia o seguinte: sempre que um escravo atentasse contra o senhor, parente desse, até as suas concubinas, quem estivesse ligada ao poder das fazendas, fosse imediatamente julgado. Então o júri se reunia logo, de pronto, o juiz poderia fazer qualquer tipo de investigação. E no caso de uma condenação à morte, essa sentença não podia ser recorrida, não havia recurso. Era a condenação de morte pelo tribunal do júri e pronto, estava terminado o processo contra o escravo. Havia apenas um pedido de graça, uma petição de graça, quando aquele condenado, ou seu representante, pedia, implorava ao imperador, que tinha o poder nas suas mãos, para que liberasse da pena de morte. Isso foi interpretado à época como se fosse assim uma concessão jurídica, humana, do poder imperial, mas não era verdade. O que era é que, através desse pedido de graça, o poder central ficava informado de todos os crimes que ocorriam em todos os lugares. Era uma maneira de controlar, uma maneira de enfeixar todos os acontecimentos nas províncias. O presidente da província do Rio de Janeiro deu a autorização solicitada. E o coronel Lacerda de Werneck parte no comando da tropa para a captura dos escravos. Mas, antes da partida, o coronel faz um discurso para a tropa. Não estou comprometido com pessoa alguma. Sei igualmente que todos os soldados que me acompanham foram sempre amigos da boa ordem, aliados fiéis ao partido a que sempre pertenci, monarquia e constituição, ou constituição e monarquia, como quiserem. É nosso dever impor o respeito ao Estado. É nosso dever trazer a paz de volta a esta região conturbada por elementos que abusaram da bondade de seu senhor. Viva a Constituição! Viva o Imperador! Vivam as liberdades públicas! Do Brasil, brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, brava gente. Bom, o Manuel quando fugiu da Maravilha, ele subiu para Coqueiro, fazendo as curvas todas do Morro do Foma. Significante que a estrada não é aquela ali, é a outra velha que está marcada lá. Aquela trio velho, que aquela é nova. Foi quando eles fugiram para Coqueiro. Daí foram embora toda a vida que ninguém sabe para que lado que eles seguiram. As tropas do coronel Lacerda Werneck marcharam para as matas da Serra de Santa Catarina, em Pati do Alferes, onde, de acordo com as informações, os negros estavam escondidos. Junto
ia o juiz de paz, José Pinheiro de Souza Werneck. Temerosos, os soldados viam escravos prontos para atacar atrás de cada árvore, ao fim de cada trilha, no topo de cada pedra. Os soldados caminhavam lado a lado, espingardas prontas, esperando ver sair dos grotões os negros. Seguiam olhando em volta, armas querendo deslizar das mãos suadas e trêmulas, evitando pisar galhos secos, adivinhando vultos detrás das folhagens e dos moitões misturados aos galhos das árvores. No caminho, foram achados alguns ranchos de pernoite, abandonados pelos escravos fugidos.